Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, cumprimentar a todos. Quero aqui, primeiramente, senhor presidente, senhores parlamentares e a comunidade que nos acompanha. Na tarde de ontem, o deputado Ismael teve a oportunidade de falar nesta tribuna sobre um projeto muito importante e um exemplo, na verdade, não apenas para Blumenau, mas para todo o estado de Santa Catarina, de um projeto, deputado Nadal, chamado Blumenau 2050. E aqui foi questionado ontem justamente sobre esse projeto, e algumas pessoas costumam dizer o seguinte: olha, mas fazer um projeto para Blumenau em 2050, né? 2050 talvez não vou mais estar aqui, 2050 o que nós vamos fazer lá? E aí eu quero dizer, não só para o deputado Nadal, todos os deputados, a deputada Ângela Albino, que talvez vai disputar uma eleição municipal também, você projetar uma cidade para 2050, você não pode pensar só em 2050, você tem que pensar no dia de hoje, qual é a ação que você vai tomar hoje e qual é o reflexo que ela vai trazer para o cidadão naquela época, naquele ano em 2050. Nós vamos fazer a abertura de uma nova rua, a construção de uma nova ponte, mas será que essa ponte, será que essa rua vão estar no local correto? Será que ela vai permitir o desenvolvimento do município, o crescimento da cidade? Nós vamos permitir com que uma determinada região tenha a urbanização, a construção de um loteamento, ou então a construção de um grande prédio, por exemplo? Será que isso vai ajudar para o futuro da cidade? Será que isso não vai atrapalhar? Quantas cidades, não só de Santa Catarina, mas do Brasil, viram construídos empreendimentos privados ou até públicos em áreas que 10 anos depois ficaram degradadas ou perceberam que não deveria ser feito ali? Por isso que eu quero parabenizar a Prefeitura de Blumenau, assim como o deputado Ismael fez ontem, na construção desse projeto chamado Blumenau 2050. E espero que este projeto seja um exemplo para todo o Estado. O deputado Silvio, que está aqui presente, já foi prefeito. Sabe o quanto é importante você planejar o desenvolvimento de um município, o desenvolvimento de uma cidade, o desenvolvimento de uma região, de um estado e de uma nação. E este projeto pode ser um exemplo não apenas para Santa Catarina, mas com certeza um exemplo para o Brasil. Esse projeto envolve, senhores parlamentares, várias áreas, não é somente a questão da ocupação do solo. A ocupação do solo é importante, sim, mas esse projeto tem um ponto fundamental, que é garantir com que Blumenau chegue daqui a 50, daqui a 100 anos, garantindo qualidade de vida para o seu cidadão. Essa é a grande questão. Não é apenas se preocupar se pode fazer um prédio, ou vai abrir uma rua, ou construir uma ponte, mas como fazer para garantir com que uma cidade possa ter efetivamente qualidade de vida para os seus habitantes. E é dentro desta visão que o projeto ele não trabalha só a questão da ocupação do solo, também tem que trabalhar a questão de investimentos na situação da circulação, do transporte coletivo, enfim, vários investimentos. E aí nós temos vários projetos, e o nosso papel enquanto deputado estadual, o papel do governo do estado, o papel do governo federal é ajudar o município na busca desses recursos, e vários projetos estão sendo feitos. E eu quero parabenizar o prefeito João Paulo, porque existem projetos importantes, como aquele que eu falei ontem aqui na tribuna, do prolongamento da via expressa. Existe o projeto do complexo da ponte do Badenfurt, uma nova marginal no rio Itajaí-Açu, a questão do prolongamento da Humberto de Campos, e várias obras importantes para o desenvolvimento da cidade, pensando na questão da própria região metropolitana e qual o eixo de desenvolvimento. Além dessa questão, existem também no projeto algumas iniciativas que vão, por exemplo, na questão de qual a qualificação do trabalhador, ou qual a indústria que nós queremos para o futuro de Blumenau. E eu quero aqui levantar um assunto que vai justamente em consonância com essa questão, que é o fortalecimento de uma ideia que já foi colocada na tribuna, uma ideia que está sendo trabalhada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, pelo secretário Paulo Bornhausen, trabalhado por técnicos da FURB em Blumenau, por técnicos da Associação Comercial e Industrial de Blumenau, que é o fortalecimento da ideia do Distrito da Inovação. Dentro deste projeto Blumenau 2050, além da ocupação do solo, além da questão da infraestrutura urbana, de circulação de vias, de construção de novas pontes, novas ruas, existe também a preocupação com a qualificação da indústria, com a geração de emprego de qualidade, com a geração de renda, de mão de obra, que tem um valor de salário bom, um valor agregado no salário para garantir o sustento das famílias blumenauenses. E é por isso que nós queremos defender a ideia do Distrito da Inovação.
No ano passado eu tive a oportunidade de ir até Barcelona, conhecer o Arroba 22, um projeto em Barcelona que pegou uma área totalmente degradada, uma área que possuía várias indústrias, e essas indústrias foram falindo, foram fechando, foram mudando de endereço, e acabou se criando uma área totalmente abandonada em Barcelona, e lá se criou um projeto de inovação. É neste conceito que eu quero defender o Distrito da Inovação em Blumenau e pedir realmente ao governador Raimundo Colombo, pedir ao secretário Paulo Bornhausen que aceitem essa ideia, que levem adiante, que busquem recurso, que ajude o município, para que nós possamos realmente ter, na região da Itopava Seca, em Blumenau, uma área totalmente valorizada, permitindo trazer indústrias de conhecimento, junto ao Laboratório de Tecnologia da FURB, conhecido IPT, onde lá existe um laboratório com mais de 60 especialidades, que pode atender vários tipos de demandas de indústria, e nós podemos, na região da Itopava Seca, criar um distrito da inovação, fazendo a junção do setor privado com a infraestrutura urbana, com o setor da universidade de conhecimento, de pesquisa e extensão, fazendo realmente uma nova geração de uma indústria de conhecimento, uma indústria de geração de tecnologia, que vai trazer valor agregado. É por isso que o projeto Blumenau 2050 prevê esse tipo de ação, e não só a questão da geração de uma nova indústria na cidade, a geração do conhecimento na cidade, mas também a própria questão das habitações populares, onde nós temos que garantir a residência para as pessoas, garantir moradia, e com isso, fechando o ciclo da qualidade de vida para o cidadão. É dentro desse contexto que eu quero parabenizar a Prefeitura de Blumenau, parabenizar o prefeito João Paulo, por este projeto Blumenau 2050, e dizer que realmente é algo muito importante para a cidade, muito importante para o Estado, e quem sabe um grande exemplo para todo o país. Além deste assunto, senhor presidente, senhores parlamentares, quero aqui também aproveitar a oportunidade e quero aqui tecer um elogio à presidente Dilma, parabenizar a postura com relação aos aeroportos brasileiros. Muitas vezes as pessoas discutem, mas eu sou contra ou a favor da privatização. A privatização é uma questão ideológica, a gente pode fazer, não pode fazer. Eu acho que o cidadão, as pessoas estão acima dessa questão de discutir se eu sou a favor ou contra a privatização ou concessão por uma questão ideológica. Nós temos que nos preocupar para que o serviço funcione, e quando o setor público não consegue fazer o serviço ficar a contento do cidadão, ou seja, não consegue fazer com que um aeroporto atenda bem o seu usuário, não consegue ampliar o aeroporto para acompanhar o crescimento do país, é importante sim uma concessão, uma privatização. E a postura da presidente Dilma foi uma postura de coragem, foi uma postura de realmente avançar num processo, e eu quero aqui parabenizá-la. E entendo de que, independente se o aeroporto ele é privado, se ele tem uma concessão ou ele é público, o importante é que ele funcione para o usuário. Tem que funcionar, não importa o sistema que for adotado. O importante é que o cidadão seja atendido de forma bem, que ele possa ter um serviço de qualidade e que isso possa refletir realmente na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Esse é o grande objetivo. E aí, dentro dessa questão, onde nós podemos observar que nos 3 processos, o de Guarulhos, que arrecadou cerca de 16 bilhões, o de Brasília, que arrecadou quase mais do que 4 bilhões, e o de Campinas, mais de 3 bilhões, totalizando 24,5 bilhões ao todo, eu quero aqui também parabenizar a postura do ministro da Fazenda, onde ele diz de forma muito clara que o dinheiro arrecadado será reutilizado na estrutura, na melhoria da estrutura dos aeroportos do país. Parabéns por essa postura, porque é justamente isso que eu entendo que é importante, é justamente isso que tem que acontecer. Se foi feita uma concessão, se foi arrecadado dinheiro, esse dinheiro não pode ser usado para pagar os juros da dívida externa, tem que ser usado para o país. E quem sabe, aí nós possamos daqui a pouco começar a pensar na concessão do aeroporto de Navegantes, senhores deputados, e usar o dinheiro da concessão, arrecadado na concessão do aeroporto de Navegantes, para quem sabe investir na duplicação da BR-470. Porque não adianta, um aeroporto que atende mal e uma rodovia que assassina, nós não podemos permitir que isso continue acontecendo. E talvez esse exemplo
Mais 30 segundos, senhor deputado, para a sua conclusão. Obrigado, senhor presidente. E talvez, nesse exemplo da concessão dos aeroportos brasileiros, nós possamos aprender e trazer esse exemplo para Santa Catarina. E vou aqui fazer essa sugestão hoje ao governador Raimundo Colombo, deputado Silvio, que o governador Raimundo Colombo agende, já falei isso para ele e vou falar novamente, que o governador Raimundo Colombo agende uma reunião com a presidente Dilma para tratar exclusivamente da BR-470 e leve a sugestão de buscar a concessão do aeroporto de Navegantes